queria fazer nesta noite com vocês um resumo, uma síntese do livro de Jó. Meditar com vocês sobre por que Jó passou aquelas lutas tão grandes. Por que Jó passou por aquelas adversidades? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que Jó é um dos homens mais íntegros que já pisou nessa terra. A Bíblia fala de 3 homens que foram homens especiais na relação com Deus. Nessa terra pisou 3 homens extremamente santos, homens de grande comunhão com Deus, de grande intimidade com Deus. Então, primeiramente, nós vamos falar aqui, nós vamos falar de algumas falhas na relação de Jó com Deus, não no intuito de depreciar Jó, mas de aprender com Jó, sabendo que Jó foi um dos homens mais santos que viveu nessa terra. A Bíblia fala que Daniel, Jó e Noé, esses 3 homens foram os homens mais santos que já pisaram aqui nessa terra. Então Jó está entre os 3, né? E com todo o respeito, nós vamos agora aprender sobre como é que Jó se tornou esse cara. Então, antes de Jó ser esse cara espetacular, esse cara tremendo, Deus teve que trabalhar na vida de Jó muitas coisas. E a maior parte das coisas que Deus trabalha comigo, com você, infelizmente, Deus trabalha conosco através do sofrimento. Sofrimento, há um escritor cristão que disse o seguinte, que o C.S. Lewis, ele dizia que as tribulações, o sofrimento é o megafone de Deus. Ou seja, é quando Deus já perdeu a paciência com você, Deus falou com você, Deus sussurrou com você e você não ouve. Quando você não ouve, Deus então está gritando com o megafone no seu ouvido para você ouvir o que ele está falando. E o megafone de Deus é o sofrimento. Deus usa o sofrimento e é a coisa que nós mais detestamos. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar tribulações. Ninguém gosta. Mas o sofrimento é uma ferramenta que Deus usa para nos disciplinar, para nos trazer para o centro da vontade dele. Então, vocês conhecem a história de Jó. A Bíblia fala, eu só quero ler aqui um pedacinho aqui. O que aconteceu com ele no capítulo de número 1. Aí nós vamos ler aí no versículo de número 13, que diz assim: um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam na casa do irmão mais velho, Jó 1,13, né? Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer essa notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram os servos ao fio da espada, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E de repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Todos os seus filhos morreram. Todos os seus bois e ovelhas foram sequestrados. Todos os seus camelos e jumentos foram roubados. Seus filhos morreram. Então Jó se levantou e rasgou o manto
rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuía a Deus falta alguma. Então, nesse primeiro momento, Jó passou com louvor por essa tribulação. Eu creio que nenhum de nós conseguiria passar por uma tribulação dessa, como Jó passou. A Bíblia diz que ele adorou a Deus, ele não pecou, ele perseverou, e ele, apesar de ter perdido seus filhos, suas filhas, perdeu 10 filhos, perdeu tudo, e ele continuou adorando e servindo ao Senhor. O diabo vem, interessante que você notar, não é o diabo que está procurando destruir Jó, é Deus que está incitando o diabo a fazer essas coisas com Jó. Interessante, né? Foi o diabo. Muitas vezes nós... E é isso que gera muita raiva na gente. E quando o diabo está se levantando contra a gente, e ainda que a gente esteja apanhando pra caramba, você ainda consegue, assim, ter uma luz. Mas quando você descobre que, na verdade, o capeta só é um instrumento de Deus para fazer o que está fazendo na sua vida, aí nós temos muita resistência. Nós temos muita resistência. Foi o que aconteceu com Jó. O capeta vem, Deus fala para Jó, no capítulo 2, versículo 3, o Senhor disse a Satanás: Você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a sua mão e toca nos seus ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então, o diabo agora fala assim: enche ele de enfermidade. Depois de passar por tudo isso, coloca enfermidades na vida dele. E aí, quando o tempo foi passando e aquelas lutas não passavam, Jó começou a murmurar contra Deus. Jó começou a reclamar. Jó se levantou e, vendo que Deus estava provando o seu coração daquela forma, Jó começou a reagir diferente. E é disso que nós queremos falar com vocês hoje. Como nós nos reagimos às provações que Deus coloca dentro de nós. Porque saber lidar com essas provações é que vai fazer toda a diferença na nossa vida, como fez no de Jó. O problema é que muitos de nós não sabemos lidar com isso. Nós começamos a murmurar de Deus, a questionar Deus, a insultar Deus, a achar que Deus está sendo injusto conosco, que Deus está errado. E vem aquela máxima, Deus, e muitos caem até mesmo no ateísmo, né? E dizem: olha, Deus não existe. Porque se ele existisse, ele não ia deixar isso acontecer comigo. E muitos ficam chateados com Deus, revoltados com Deus, e vão para o ateísmo, e muitos do ateísmo vão para o satanismo. É um movimento que está crescendo muito, vocês devem estar vendo aí. Porque antigamente muitos, em revolta ao que eles acham que Deus fez com ele, que Deus foi injusto, se tornaram ateus. Mas esses que se tornaram ateus por essa razão, eles não se satisfazem apenas com isso, mas também agora se levantam
e se tornam satanistas para querer de alguma forma atingir Deus, confrontar Deus, se opor a Deus. Eu quero ler com vocês aí no capítulo 3 de Jó. Capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos. Eu quero, não sei se eu lendo, o Guilherme está aí. Nós vamos ler alguns versículos rapidamente. Diz assim, versículo 11. Jó, então, reclama do dia em que ele nasceu. Né? Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Versículo 16. Ou como um aborto oculto, eu não existiria, como uma criança que nunca viram a luz. No capítulo 10, versículo 18 e 19, 10, Jó 18, 19, ele fala assim, por que me tiraste do ventre da minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu e já no ventre teria sido levado à sepultura, porque eu não fui um natimor. Porque eu não nasci morto. Eu não queria nem ter visto a luz do sol. Eu podia ter morrido, ter nascido morto. É o que Jó está falando aqui. E Jó, ele se justifica diante de Deus. Olha só no capítulo 9, no versículo 32. Ele fala assim para Deus. Porque ele não é humano. Jó, aquela luta que as pessoas têm quando estão passando essa dificuldade, de você lutar com Deus, você querer contra-argumentar com Deus. Ele diz, porque ele não é um ser humano, como eu, a quem responda. Se formos juntos ao tribunal, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois. Jó está dizendo assim, olha, o que Deus está fazendo comigo é injusto, e eu não posso me defender. Não tem nenhum mediador, nenhum juiz que possa ouvir a minha causa contra Deus, porque ele é dono de tudo, ele é soberano. Como é que eu lido com ele? Não há como eu reagir a isso. E ele diz, mas aí no capítulo 10, no versículo 7, bem sabes que eu não sou culpado. Olha o que Jó fala para Deus. O Senhor sabe que eu não sou culpado. Todavia não há ninguém que me possa livrar da tua mão. Ou seja, você é injusto. Porque o Senhor está fazendo tudo isso comigo sem razão, sem motivo. No capítulo 13, versículo 23, ele fala, quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Ou seja, o Senhor acha que eu sou culpado, fala um pecado meu. Fala um pecado meu. Jó, aqui ele vai assim, totalmente para o desafio contra Deus, né? Jó vai com tudo se opondo contra Deus. No capítulo 31, no versículo 5. Vamos fazer assim, vamos ler no capítulo 31, versículo 5, ele fala assim, se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Me pesa, Deus, me julga. O Senhor vai ver que eu sou um homem íntegro. Eu sou um homem íntegro. O capítulo 32, ele fala assim, capítulo 32, versículo 1, quando os amigos de Jó, o Zofar, o Bildade, confronta ele fala assim, aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. O problema ele não ouvia conselho. Jó não conseguia ouvir conselho, porque eu sou justo. Eu sou cara, eu sou bom, eu sou íntegro, eu não tenho pecado. E esse tipo de gente é aquele tipo de pessoa que não ouve. Porque ele se acha superior ao outro.
Versículo 2 diz: Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Um rapaz lá, que não era dos amigos, só estava vendo um debate filosófico. E aquele cara ficou indignado, era um jovem. Cara, mas você quer ser mais justo que Deus? Você se julga mais capaz do que Deus. No capítulo 34, versículo 5, Jó fala isso abertamente. Mesmo depois de Eliú falar isso para ele, olha só o que ele fala no versículo 5 do capítulo 34. Porque Jó disse: sou justo, e Deus feriu o meu direito. Deus não tinha o direito de fazer o que ele está fazendo. Deus está tratando as coisas sem justiça, sem equidade. Apesar do meu direito, diz no versículo 6, apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Olha só, o que Jó está falando para Deus. Você está me tratando de forma errada. Porque eu sou íntegro, eu sou justo. E o Senhor não está tratando com justiça. Mesmo sendo Deus, o Senhor não age com justiça. O Senhor não trata as coisas com equidade. Olha só, versículo 20. Vamos para frente, né? Jó sempre falando da sua justiça. E no capítulo 7, versículo 15, presta atenção, capítulo 7, versículo 15. Jó fala algo assim terrível. Capítulo 7 do livro de Jó, versículo 15. Por isso, prefiro ser estrangulado antes a morte do que esta tortura. Olha o que ele está falando. Me mata logo. Me mata. Acaba com isso. Para que tanta luta? Para que tanto sofrimento? Para que tanta tribulação? Me mata. Eu prefiro morrer do que passar por essa tortura. O que o Senhor está fazendo comigo é tortura. Isso é crime. Eu prefiro que o Senhor me mate. E ele diz algo terrível no versículo 16. Ele diz assim, no versículo 16, estou farto da minha vida. Não quero viver para sempre. Deixe-me em paz. Olha o que Jó está falando para Deus. Deus, deixe-me em paz. Me esquece. Me erra. Faz de conta que eu não existo. Ou me mata. Porque os meus dias são só. É isso que Jó está falando. Pelo amor de Deus, me larga. Me esquece. Nós estamos falando, irmão, de um homem, os homens mais íntegros, mais santos que já pisou nessa terra. Mas aqui, ele está desenvolvendo a fé dele, né? Como é que Deus respondeu a Jó? Como é que Deus responde a mim e a você? Porque eu tenho certeza que não foi só Jó. Que aqui nesse mesmo auditório hoje à noite, tem pessoas que já desejou morrer. Tem pessoas que já desejou a morte. Você passou por um problema tão difícil na sua vida que você já desejou morrer. Nós estamos em setembro, né, um mês amarelo, mês de combate ao suicídio. E a pessoa, muitas vezes, busca o suicídio para se livrar
o sofrimento. Não ter força para poder lidar com o sofrimento. Quem sofreu mais que esse homem? Nós vemos que esse homem aqui está aflito. A sua mente está atônita. Ele está um homem que conhecia Deus profundamente. Mas esse homem está passando por grandes transformações na vida dele. Ele pediu a morte. Ele desejou a morte. Ele desejou nunca ter nascido. Ele se sentiu injustiçado. Ele achou que Deus estava sendo injusto com ele. Por cobrar algo muito acima da sua capacidade. Tenho certeza que aqui nesse auditório hoje, alguns de nós já passou por isso. Um dia nós desejamos a morte. Um dia nós choramos. Um dia você entra no chuveiro e abre ali a ducha no máximo e fica ali debaixo, pensando nos problemas e começa a chorar. Mistura as suas lágrimas com a água da ducha. Você passa por problemas terríveis, você está ali desesperado, completamente desesperado. Achando que não tem saída, que não tem solução. Que Deus, e você fica procurando, tentando achar um culpado. Mesmo que você tenha consciência das atrapalhadas que você cometeu, você quer alguém que não seja você, que seja responsabilizado pelas ações estúpidas que você cometeu. Sempre você vai achar alguém, geralmente você acha, né? Muitas pessoas encontram Deus o culpado da sua vida. Por que você não permitiu isso? Por que você não fez isso? Porque as pessoas sempre fazem isso. Como é que Deus responde a esse tipo de pessoas? Como é que Deus respondeu a Jó? Como é que Deus respondeu a ele? E é a forma que ele responde a todos nós quando nós estamos passando por isso. Primeiro, Deus não entra nessa loucura de raciocínio nosso. Ele tenta mostrar para nós quem ele é. Ele vai fazer lembrar, nós lembrarmos quem ele é e quem nós somos. Olha só o que diz no capítulo 38, Deus falando para Jó. Livro de Jó, capítulo 38. E eu quero, vamos fazer o seguinte. Olha, capítulo 38, versículo número 2 e 3. Deus fala assim: quem é esse que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Ou seja, quem é essa pessoa que fala essas coisas, fala do que não sabe, fala esse monte de asneira, esse monte de burrice, né? Quem é essa pessoa? Eu queria, Leandro, a gente mudar essa tradução. Vamos ler na Bíblia Viva, a partir de agora, porque o livro de Jó é um livro poético, né? Então, é uma linguagem mais clara para que todos nós possamos entender. Capítulo 38, e o versículo 2 e 3, diz assim: quem é esse que obscurece a minha sabedoria, mostrando a sua completa ignorância? Cara, quem que você acha que está falando? Você se julga inteligente? Você se julga o cara? Você se julga a pessoa mais inteligente do mundo? É um doutor? É um cara entendido? 3. Prepara-se como um simples homem, pois vou lhe fazer algumas perguntas e você me responderá. Se você é sábio, diga-me onde estava quando eu lancei os alicerces do mundo. Onde é que você estava quando eu criei o universo? Você é sábio, você é inteligente.
Onde é que você estava quando eu criei o universo? O Sol, a Lua, as galáxias, os sistemas solares, as milhões de galáxias do universo. Quem usou linha de medir usou a linha de medir e o fio de prumo? Diga-me se você sabe. Sobre quem se apoia os alicerces do mundo e quem colocou a primeira pedra de construção, quando as primeiras estrelas cantavam e os anjos vibravam de alegria. Você sabe como é que eu criei o mundo? Você sabe da onde veio o universo? Você sabe como é que eu criei todas essas coisas quando os anjos me viam criando isso e os anjos pulavam de alegria? Quem estabeleceu os limites para o mar quando as águas surgiram do abismo? Então as águas brotaram do mar e quando chegou em certa altitude eu disse, para, é aqui. Quem é que colocou o limite no mar para que ele não inundasse toda a terra? Quem foi que cobriu o oceano de nuvens de escuridão? As profundezas do mar que até hoje são desconhecidas, que o homem não consegue entrar. Um equipamento hoje ainda que consegue mergulhar a essas profundidades tão terríveis. Versículo de número 10. Onde você estava quando eu tracei os limites do mar e as ondas, de onde as ondas não podem passar, e disse até aqui você pode vir, mas daqui para frente as suas ondas altas e orgulhosas não podem passar? Por acaso algum dia, uma única vez, você deu ordem ao sol para aparecer? Você é capaz de dar ordem ao sol e de comandar o movimento de rotação da Terra? Você é capaz? O que Deus está falando para ele? Vocês vão entender mais por que Deus está fazendo essas perguntas. Versículo 13. Você já deu ordem à luz do dia para brilhar por toda a terra, para que sacudisse os perversos e expulsasse os seus esconderijos? A terra toma forma como um barro sobre um sinete, suas feições sobressaem como vestes. Versículo 16. Por acaso você conhece as fontes que produzem os mares e os oceanos? Já andou pelo fundo dos escuros mar? O que Deus está falando? Você já foi onde que tem a mina que brota água, que enche o oceano? Conhece lá a mina? Você já mergulhou a 4.000, 5.000 metros de profundidade para ver o que tem lá dentro? O oceano. Você sabe o que é isso, João? Você conhece as profundezas do oceano? Você tem, olha o versículo 18, você tem uma ideia do tamanho da terra? Hoje nós sabemos, né? Você tem uma ideia do tamanho da terra? Responda-me se é que você sabe. E ele continua dizendo, versículo 19, de onde surge a luz e de onde ela vem? E onde é que se escondem as trevas? Se nós apagarmos essas luzes aqui, vai haver trevas. Onde que elas estão? Isso é um problema que até hoje ninguém sabe responder. Porque a luz, você é capaz de estudar a luz, porque a luz tem elementos, ela tem calor, ela tem claridade. Então, existe elementos que você pode estudar, você pode pôr no microscópio e estudar tudo isso. Mas as trevas não têm partículas. Não tem como você estudar as trevas, porque ela é a ausência de luz. Não existe as substâncias trevas. Deus está perguntando para você, sabe o que é formado das trevas? Bom, até hoje, você pegar todos os cientistas do mundo, eles não conseguem responder essa pergunta. É uma pergunta que não se tem resposta, porque não tem como estudar as trevas, porque não existe essa substância. E Deus vai perguntando um monte de coisa para Jó. No capítulo, no versículo 21, ele diz assim, sim, talvez você conheça, pois você já tinha nascido e já viveu tantos anos. Talvez você sabe como é que foi o meu universo. Você estava lá, você viu, você assistiu, né? Você é eterno.
É você que está me confrontando? Você que é um cara sábio, inteligente, eterno, cheio de sabedoria. E você está me chamando de injusto. É você que quer me ensinar o caminho. É você que quer me falar de justiça. É você que quer dizer para mim o que é certo e o que é errado. E é isso que Deus está falando para Jó. É isso que Deus está chamando Jó à sua reflexão. Versículo 22, você já entrou no meu depósito, né, onde guardo a neve, a geada, as chuvas, pedras e tudo mais. Então Deus vai fazendo essas perguntas para Jó. E no capítulo 40, Deus continua falando e Jó vai responder, olha só. O Senhor continuou falando com Jó. Versículo 2. Por acaso você ainda quer me criticar? Por acaso você ainda quer me criticar, Jó? Ainda quer desafiar o Deus Todo-Poderoso? Porque Jó desafiou Deus. Mostra-me um pecado meu, Deus. Mostra-me um pecado. Você quer falar mal de mim? Você quer criticar a minha identidade, quem eu sou, a minha justiça? Você quer criticar? Você quer falar mal? Você quer me desafiar? Versículo 2. Versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sou indigno, não mereço falar com o Senhor, ó Deus. Nunca poderia responder os seus argumentos. Já falei demais contra o Senhor. 2 vezes até ficarei calado. Aqui a ficha de Jó começa a cair. Aqui a ficha de Jó começa a cair. Porque Deus, o que Deus está falando para Jó? O que Deus está falando para Jó? Há uma acusação grave que Jó faz contra Deus aqui. Você é um Deus injusto. Por que você é um Deus injusto? Porque eu estou passando por isso. E sempre quando nós estamos passando por tribulação, nós vamos achar que Deus é injusto. E, na verdade, antes de falar, eu quero ler esse versículo diante aqui para completar a minha fala aqui. Versículo 6. De dentro da tempestade o Senhor falou a Jó: prepara-se como um simples homem, pois ainda tenho outras perguntas a fazer e quero que você me responda. Você, olha só, versículo 8. Você ainda vai querer colocar em dúvida a minha justiça para demonstrar que você é justo? Sabe por que nós colocamos a culpa em Deus e achamos que Deus é injusto? Para nos justificar. Que Deus é injusto, né? Para nos justificar. Nós culpamos Deus e quando nós fazemos isso, nós estamos falando para Deus: Deus, o seu conceito de justiça é muito inferior ao meu. O seu conceito de justiça é inferior ao meu. E por que nós falamos isso? Porque eu perdi um filho, porque eu perdi um emprego, porque meu casamento eu fiz um monte de coisas erradas e agora minha mulher me abandonou e agora o culpado é Deus. Por que o Senhor permitiu minha mulher me abandonar? O camarada não olha as coisas que ele fez. Ele não olha as coisas que ele fez. E ele busca em Deus uma resposta, acusando Deus. E é o que Deus fala: você se justifica para querer demonstrar que você é justo. Você critica a minha justiça. Pô, isso aqui é complicado. Isso aqui. E eu quero não me atrever a dizer que quase todo mundo aqui já fez isso. Você achar que Deus não está sendo legal com você. Deus está sendo injusto. Deus está errado. Deus está errado. Deus não pode fazer isso com uma pessoa tão boa quanto eu. Eu não mereço isso. Aliás, essa é a máxima do mundo moderno, né? Que tá esse carrão, não sei o quê, tantos cavalos, tal. O carro custa 1 milhão, 1.300.000. Sabe por que você tem esse carro? Porque você merece. Você merece ser feliz. Você merece uma casa dessa, você merece um apartamento desse, você merece umas férias dessas, você merece. O mundo coloca isso na mente como que
nós temos o direito de ser feliz. E quem foi que falou isso para você? Quem foi que disse para você que a felicidade é um direito? Que todo mundo tem direito à felicidade. Uma vez uma mulher foi separada do marido e esse foi o argumento que ela usou para mim. Pastor, eu vou me separar porque eu tenho o direito de ser feliz. Eu disse para ela, quem te garante que o outro vai te fazer feliz? Que garantia que você tem que você vai ser feliz? Você está embarcando nessa aventura, né? E aí, no capítulo 40, Deus continua falando e eu quero encerrar lendo o capítulo 42. Eu vou pular tudo, 41, 40, 41, para nós falarmos aqui, finalmente, concluindo a nossa mensagem. Capítulo 42. Depois de tudo que Deus falou com Jó, aí, e isso é importante, irmãos, nós permanecemos fiéis na tribulação. A Bíblia fala assim que, Paulo diz isso, que Deus não permite que eu e você passe nenhuma tribulação sem que nós possamos suportar. Então, olha só o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz, Deus não vai permitir você passar por nenhuma provação sem que você tenha dado para você a capacidade de você passar. Jesus diz que nós não podemos ser tentados além das nossas forças, além da nossa possibilidade. Deus falou isso. Ninguém aqui pode falar que caiu porque a aprovação foi demais, porque Deus diz, a palavra nos fala que Ele não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. A Bíblia diz que Paulo fala isso em Coríntios, que junto com a aprovação, Deus já dá também a condição, o escape, para nós sairmos daquela condição. Por isso que nós devemos permanecer fiéis na aprovação, né? Sabendo que Deus está no controle, descansando, ainda que o mundo está acabando, irmão, o mundo está acabando, o mundo está se deteriorando, você fica em paz. Você fica em paz. A Deus não dá para ficar tranquilo, mas você fica em paz, sabendo que sua vida está nas mãos de Deus. Que Ele está cuidando de tudo, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele cuida, ainda que coisas terríveis podem acontecer e vão acontecer. E Jesus não nos escondeu isso. Jesus, antes de morrer, falou, deixa eu falar um negócio para vocês. No mundo vocês terão aflições. No mundo vocês vão passar por problemas. No mundo vocês vão ter dificuldade. No mundo vocês vão passar por diversidades. Mas tenham bom ânimo. Não desanime, né? O ânimo é essa ferramenta tremenda aí que Deus nos dá. Deus não trabalha com motivação. Quem trabalha com motivação são essas empresas de marketing. Olha, se você bater a meta esse mês, nós vamos te dar uma viagem para Paris. Se você bater a meta esse mês, você vai ganhar 50 mil de bônus. Se você bater a meta, eles trabalham com motivação. Isso é motivação. Deus não trabalha com motivação. Não é o método de Deus trabalhar. Deus não usa esses meios, né? Mas Deus trabalha com ânimo. Ânimo. E é uma coisa que a motivação vem de fora para dentro. Eu olho, vejo aquela viagem, aí eu quero, eu me empolgo. A motivação gera isso. Mas o ânimo é algo que está dentro do meu coração, que é gerado por Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Essa certeza, esse ânimo. Jesus nunca curou um desanimado. Você vê que toda vez que ele encontra com uma pessoa que está ali abatida, ele fala, filha, tenha bom ânimo. Filho, tem bom ânimo. Então, o princípio para Deus agir na nossa vida é o ânimo. É trabalhar no nosso interior. É não deixar que a tristeza venha e se abata e nos atrofie, nos amarre. E Jó, quando descobriu isso, Jó permaneceu. E é isso aí que fez Jó ser esse cara que Deus tanto ama. Esse cara que Deus tanto respeita.
Olha só, capítulo 42, nós vamos descobrir o segredo de Jó. Jó diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: agora eu compreendo. Agora, depois de passar aqui, ó, tudo. Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. O Senhor pode todas as coisas, não tem ninguém para mudar. Ninguém. E graças a Deus por isso. O Senhor perguntou: quem é este que se atreveu a pôr em dúvida a minha sabedoria e justiça sem conhecimento? Quem é esse que questionou a minha sabedoria e a minha justiça? Outra tradução fala soberania, né? Esse que questionou a minha soberania. Outra tradução que nós estamos lendo, mesmo aí, né? Fala isso. Quem é esse que questionou a minha soberania? Jó fala, falei de coisas que não entendia. Olha só o que Jó está falando, irmão. Eu falei de coisas que eu não entendia. Coisas que eu não conhecia, pois eram maravilhosas demais para mim. Eu me atrevi a dar palpite naquilo que eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada. Eram grandes mistérios e eu quis falar, só falei besteira. Versículo 4. O Senhor me disse: escute-me e eu falarei. Vou fazer umas perguntas a você, perguntas que você me responderá. Antes eu só, olha só, antes eu só o conhecia de ouvir falar. Eu só te conhecia de ouvir. Mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Agora eu entendi. Agora eu aprendi. Está vendo, irmãos? O propósito da tribulação, a tribulação, ela vai fazer de duas uma. Ou ela nos afasta de Deus e nos leva para o ressentimento, a amargura, a depressão, o ódio, a raiva, o ateísmo, o satanismo. Ou ela vai me trazer para perto de Deus. Ela vai me trazer para perto. E eu vou conhecer mais intimamente o Senhor. E Ele está dizendo: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Por isso me arrependo de tudo o que disse. Estou envergonhado e me cubro com o pó da terra e da cinza. E cubro com o pó da terra e da cinza. E o último versículo, nós vamos ler aqui em capítulo 42, enquanto os meninos, nós vamos cantar um canto de louvor cada vez que a minha fé é provada. Os meninos já preparam a letra também, cada vez que a minha fé é provada. O livro de Jó encerra no versículo 16 e 17. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos. Ele chegou a conhecer os seus netos e bisnetos. E morreu velho e feliz. Depois de uma vida longa e abençoada. Então, eu preciso ler esse versículo novo para você. Depois que tudo isso está acontecendo na vida de Jó. Diz o texto. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos. Ele chegou a conhecer seus netos e bisnetos. Ele brincou com seus bisnetos. No versículo 17, o último versículo de Jó fala assim: e morreu velho e feliz. Sabe o que é a felicidade? Que as pessoas tanto procuram, que acham direito. A felicidade, ela não é algo que deve ser buscado. A felicidade é fruto da sua relação com Deus. Quando você está em paz com Deus, com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, você vai desfrutar de uma alegria, de uma paz plena. É incrível esse texto dizer isso, em Jó morreu velho e feliz. Irmãos, eu quero morrer como Jó, velho e feliz. Eu quero morrer.
quero ninguém trocando a minha fralda. Não, irmão, eu quero morrer brincando com meus bisnetos, alegre, feliz. E um dia dormir e acordar nos braços do meu pai. Quero morrer como esse homem. Esse homem, tudo que ele passou, ele entendeu que ele só falou besteira. Ele disse, eu me arrependo, não pode tudo que eu disse. Eu falei tanta besteira. Eu questionei a santidade de Deus, eu questionei a justiça de Deus, eu questionei a soberania de Deus. Burrice minha! Quem sou eu? Mas hoje eu entendo que eu falei isso porque eu não te conhecia, Deus. Mas agora eu te conheço. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu tive um encontro com o Senhor, tenho uma relação íntima com o Senhor. Minha vida foi transformada. Agora os meus olhos te veem. Eu sou teu filho. Sou teu filho. E morreu, versículo 17, morreu velho e feliz, depois de uma vida longa e abençoada. Eu quero viver essa vida. Eu quero abençoar a sua vida, dizer que você possa morrer velho e feliz, depois de uma vida longa e abençoada. Eu quero que você morra depois de uma velhice morra velho e feliz depois de uma vida longa e abençoada. Que cada um de vocês possa morrer em uma boa velhice, uma vida longa e abençoada no Senhor. Que cada um de vocês possam morrer, feliz, velho e feliz, depois de uma vida longa e abençoada no Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre a minha vida e a sua vida. Mas, irmãos, o segredo dessa vida plena, o segredo da felicidade, é viver no centro da vontade de Deus. Ainda que tudo esteja desabando, ainda que tudo esteja desmoronando, nós aprendemos a descansar plenamente na vontade do Senhor. Vivemos plenamente uma vida que glorifica a Deus, uma vida que honra o Senhor. Uma vida que realmente venha dar testemunho daquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus fez por mim e por você.